Gente, nós vamos fazer um passeio, hoje uma visita, com a Gesto Cultural novamente, mais uma vez, que é a minha predileta, meu xodó é a Gesto Cultural. E a gente vai estar fazendo esse passeio hoje, mostrando para vocês a Igreja Evangélica Presbiteriana. Então, vem passear com a Cristina da Flon. Turismo, historiador, a empresa Gesto Cultural responsável pela organização da visita de hoje. Essa é uma atividade de contribuição livre, a proposta é que todos possam contribuir com o valor que a gente vai contribuir no final da atividade. A duração dela é por volta de 1h10, 1h20 minutos. O propósito da visitação é abordar um pouco de história da religião e, em seguida, elementos de história da arquitetura. Então, a partir do espaço. Não queria fazer sem você. Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Estamos na Catedral Presbiteriana da cidade do Rio de Janeiro. A inauguração dela na passagem a 41 propriamente. O início da obra é em 1926. Não é exatamente da obra, é a arrecadação de uma pedra. Aí depois se arrecada o dinheiro, aumenta as duas pedras. E assim demora uma década e meia para ter uma igreja pronta. Quando a igreja ficou pronta, ela não tinha as torres. Viu? A igreja não tinha as torres. No decorrer das décadas seguintes. E assim chega a igreja que hoje vocês conhecem. Ela é um patrimônio aberto e próprio à visitação. Eles têm uma forte política de apoio à visitação com profissionais da cidade. Infelizmente, poucas pessoas do meio de turismo aproveitam a visitação do espaço, mas principalmente público. Tem alunos de turismo aqui, por isso que eu estou dando a dica. O pessoal público estrangeiro ama, porque ela é muito parecida com o conjunto de igrejas da Suíça, que são igrejas tanto de base católica como igrejas de base calvinista. Então ela segue o mesmo padrão de gótico francês do século XIV. Não, mas ela é o mesmo padrão de um gótico francês do século XIV. Então o gótico chega na Suíça e na França. Depois eu explico as características desse gótico para entender o porquê da relevância do espaço. Continua. Que é a relevância do espaço. Ao nosso interesse, de começarmos na área externa, um breve histórico de 2 minutos sobre a questão de origem do aspecto do research, para chegarmos então ao patrimônio que se encontra no jardim. O conjunto aqui, Vou chegar mais para cá. eles são instalados no início dos anos 2000 e ainda há projeto de ampliar esse conjunto. Originalmente o terreno dessa estrutura era maior. Ele ocupava o que hoje passa essa rua à frente até a praça ao outro lado. E quando havia aqui o Morro de Santo Antônio, hoje o morro ele está visível ao lado esquerdo de vocês, Morro de Santo Antônio. Então atrás dessa mata se encontra a igreja de mosteiro do espaço, que é maravilhosa, recomendo a visitação, principalmente a visitação guiada no local, custa R$10. Você liga, vê as datas e o horário, porque eles levam para as catacumbas que existem por baixo da estrutura. Você nem precisa de agência externa. A gente tem que fazer, que faz isso. Lindo, maravilhoso e incrível, e é baratinho. E este morro, ele continuava por trás dessa igreja, da área que hoje corresponde a todos os grandes prédios visíveis aqui à volta. Ventura Tower, da Petrobras, da MS e assim por diante, até o local da Catedral Católica, que é um prédio mais moderno, digamos assim, dos anos 70. E algumas pessoas levantam críticas quanto à arquitetura, deixa cada um julgar se acha conveniente ou não. Sou preso no século XIX, desculpa. Sou preso no XIX nesse ponto. Quando a igreja comprou esse terreno, a Catedral Presbiteriana, ela comprou um corte de terreno na direção do aqueduto da Carioca, o Arcos da Lapa. Então ela comprou esse terreno aqui à frente, segue pelo espaço dessa igreja, sobe no Morro do Castelo e continua até perto do aqueduto da Carioca. Quando Até a Lapa foi derrubado, aqueduto da Carioca, Arcos da Lapa, esqueci que eu uso os nomes anteriores, derrubaram parte do Morro de Santo Antônio. Houve problemas jurídicos, processos, até que eles perderam o terreno deles, tudo que existia atrás da igreja. Então hoje vários dos prédios aqui à volta são construídos em local que anteriormente, quando ali havia um morro, pertencia a essa igreja. Então eles perderam uma parte da propriedade para trás e uma parte da propriedade à frente, porque se abriu uma nova rua com a derrubada do morro.
e que proporcionou a nossa primeira separação de espaço, que é o motivo de nós avançarmos ali à frente. Vem comigo pra cá, por favor. Vem, amiga. Vai abrir o sol, fala rápida para depois irmos ao ponto de observação. Do outro lado da rua existe uma praça e nela há um monumento. Alguém aqui já visitou ou sabe qual monumento que se encontra do outro lado? Pior que eu morava aqui perto, não sei. Alguém aqui já? Não? Eu morava aqui pertinho, não sei. Tem um monumento dedicado a João Calvino. É a origem de base religiosa, o próprio Calvino aparece ali estátua para ele. Por quê? Nós temos as 95 teses de Lutero, 1517, que são a base para a contestação do cristianismo. Mas a criação efetiva de uma nova fé vem com uma série de livros e teorias religiosas publicadas por Calvino ao longo das décadas de 1530, 1540, 1550, até a reorganização desse pensamento e a estruturação de uma nova fé. O Lutero não tem um propósito original, pelo menos dentro a partir das escrituras, de romper, mas sim revisar a posição da fé, mas acaba gerando a base para rompimento com a fé católica e o surgimento de uma nova percepção que vem, dentre outros, com Calvino, mas também com John Knox, são várias vertentes. Surge o que nós chamamos de calvinismo, mas lembrando que o próprio Calvino não era necessariamente afim da ideia de calvinismo, porque não é só Calvino que elaborou, ele tem várias pessoas pensando e discutindo, mas como ele estava à frente a ele que escrevia, levou o nome dele. Então começamos com o espaço do Calvino. Nessa década de 1550, 1560, se vocês estão no sol e quiserem se reposicionar para a sombra, fiquem à vontade. Nessas décadas de 1550, 1560, existem projetos por parte do reino da França, que ora ele está brigando com Calvino, ora ele está amigo de Calvino, tanto Calvino tem que sair da França e ir para os cantões do que hoje corresponde à Suíça, e eles estabelecem um projeto do governo da França de criação de uma extensão da França. Nós temos duas Franças que serão criadas, uma naquela época e outra décadas à frente. A França que nos interessa é a França Antártica. Vocês já visitaram a França Antártica? Alguém aqui sabe dizer? Já visitou a França Antártica? Vocês estão nela, nesse momento. Porque é fundada a França Antártica a partir da presença francesa em 1555 e em 1557 é fundada a primeira cidade da Baía de Guanabara, Henryville. Então a primeira cidade da Baía de Guanabara, Henryville, anterior à cidade do Rio de Janeiro e anterior à permanência dos portugueses. Então se funda a cidade de Henryville e como parte do projeto francês, para cá eles vão enviar huguenotes, que seriam protestantes, alguns de base calvinista, da França, para habitar esta nova cidade. Então os franceses têm uma cidade que ela tem uma gerência católica, mas majoritariamente habitantes que são huguenotes franceses. São opositores de um pensamento católico, uma nova ideia. Por que o governo francês faz isso? Se ele tem problemas internos por questão religiosa, retire os dissidentes religiosos e garanta o império da França em outras regiões. Instalados aqui devidamente, o grupo enfrenta uma série de dificuldades. Primeiro, eles vão enfrentar dificuldades na relação com os próprios católicos, que é os católicos aqui, eles são donos da armada militar, vamos colocar assim. Enquanto que os huguenotes, eles são os colonos do espaço. Há uma cisão entre os dois grupos, inclusive sobre a forma de relação com os nativos, os vários povos indígenas. Lembrando que no contorno da Baía de Guanabara são perto de 80 aldeamentos indígenas. Os números podem variar em relação ao total, mas baseado no que existe em cada aldeia, há entre 40 mil e 100 mil pessoas morando na Baía de Guanabara, no entorno da Baía de Guanabara, quando os franceses chegam aqui. Okay? Então já existe habitantes no espaço. Os católicos querem que essas populações tenham relações com eles, aproximação com eles e trocas. Mas os huguenotes não podem, para não contaminar religiosamente esse grupo que aqui existe. Então
então há uma dissidência por isso. Com base nisso, nós vamos por um breve momento ir ali até observar e voltar para a sombra para conversar. Porque as duas que se encontram ali, os monumentos, elas representam os dois primeiros, reverendo, pastores, como acharam o termo mais adequado pelo período, que conduziram o primeiro culto reformado na Baía de Guanabara em 1557. Tem uns pezinhos. Por favor, podem vir para aqui. Já vou chegar e comentar sobre isso também. O Calvino se encontra do outro lado. Vocês podem visualizar no meio da cidade o monumento está por aqui, gente, do outro lado da praça. Este marco pode se aproximar um pouco mais. Quem quiser, não, eu acho melhor ficar aí na essas cadeiras, elas já foram pensadas propositalmente, porque quando se pensava monumento no século XIX, início do XX, era uma ideia. Estamos no século XXI e a estrutura de monumento permite outro propósito. Aqui, este monumento tem o propósito de estar para vocês sentarem e poder fotografarem no espaço. Ele já tem esse propósito. Mas eu recomendo quem tem for fazer isso, no final da atividade, é para mantermos o nosso diálogo. Quem já visualizou, pode trocar de posição. Pode. Para vocês que não visualizaram, ir até lá. E a grande... Tira aqui, ó. Aperta só esse branquinho aqui pra mim. Tá, vai lá. Só o branquinho. Só o branquinho. Tá bem. Nunca tiro foto. Você nunca sai, Bom, este ponto é para fotografar. Não pode ser assim, pode? Com o primeiro culto reformado. Celular. A gente vira, né? Só virar ela. Vai, deixa eu tirar a tua. Senta. A igreja, as árvores, formando a moldura das palmeiras e o próprio culto reformado. Fica a dica para o final. Já estou dando as dicas. Tu é bonita. Então, Calvino do outro lado. Vamos voltar à sombra para conversarmos sobre eles? São os nomes deles. Hoje só muito bem. Não tô te vendo com a máquina. Que isso, amiga? Tá desanimada? Olha que bonito. Já comento sobre o outro elemento que está ali. Desculpe este movimento de ida e volta, mas eu prefiro ele do que conversar no sol com vocês. Quem desejar pode ficar no sol. Tá bom, pode ficar no sol. Só um momento, estamos aguardando ele se aproximar. Houve uma querela, vamos dizer assim, entre estes e os católicos, resultado até do que estava ocorrendo na Europa, que não estão ocorrendo ainda as guerras religiosas, mas os movimentos precursores e potenciais massacres estão ocorrendo na Europa ao longo da década de 1550 e 1560. Neste contexto, é decidido que os huguenotes devem retornar à Europa e aqui devem permanecer apenas os católicos franceses. Alguns huguenotes ainda irão permanecer. Dentre os motivos levantados, o mais provável que aparece em documentos é que quando se decide pelo retorno dessas pessoas, não há alimento para todas, ou melhor, o grupo que rege a cidade não vai dispor alimento suficiente para todos aqueles que vão voltar à Europa. Então tem uma quantidade de alimentos X, vocês se adaptam para isso. Qual o problema gerado com isso? Se não há alimento suficiente para que todas as pessoas cheguem em condições de um período de navegação, eles então decidem que parte desses huguenotes vão permanecer na Baía de Guanabara para garantir que haja alimento para aqueles que forem voltar. Os que aqui permaneceram, eles são pressionados justamente por não serem católicos.
Então, há uma decisão que é tomada à época por parte dos governantes da cidade de Joinville, católicos, de entregar um questionário com 21 questões, que são perguntas de base religiosa, em que a opinião é divergente quando é católico apostólico romano ou quando é de igreja reformada, principalmente de base calvinista. Essas pessoas tinham escolha baseada no conhecimento. Elas podiam responder do viés católico ou responder com o viés de sua fé. Não sei julgar se elas tinham o domínio do viés católico. O mais provável é que sim, porque parte das reformas do século XVI coloca a tradução da base religiosa para os idiomas nativos, permitindo maior conhecimento religioso à época sobre as estruturas. Conhecimento direto sem interpretação de um mediador do espaço. Normalmente um sacerdote é um mediador, mas como há um fomento à leitura, um fomento à educação, quem aqui ficou eram pessoas que conheciam por leitura própria as escrituras e tinham a sua interpretação pelo viés religioso. Na decisão, eles preenchem este documento e, ao preenchem sobre o viés reformista de base calvinista e são julgados culpados por serem calvinistas e não serem católicos. Então, aqui os governantes locais, que é uma força militar, decide uma punição adequada. Parte são presos e parte são mortos como punição por conta do seu viés religioso. Este documento ele é enviado para a Europa e é chamado de Confissão Fluminense. Já ouviram falar de Confissão Fluminense? É um dos documentos mais importantes do século XVI das reformas religiosas, porque ele é considerado como um marco de defesa da fé. Da mesma forma que nós temos várias histórias dentro do cristianismo de base católica que mostram que pessoas em defesa da fé sacrificaram a própria vida, este documento surge como um dos primeiros marcos de defesa da fé, porque ele é uma sustentação teórica, quer dizer, alguém defende um princípio religioso por escrito, sabendo que irá morrer se não for admitir que os católicos estão certos. Ele não admitiu, defendeu o princípio. E este documento acaba sendo utilizado como base para conseguir novos fiéis para o calvinismo na Europa e para outros movimentos dissidentes. Que diz, olha, o pessoal estava lá numa colônia distante, ia morrer, mesmo assim defenderam a fé. Olha o texto lindo deles, ensino você, alfabetizo você e sua família em cima desse texto. E é um dos textos básicos que influencia as guerras religiosas na Europa. Então é um texto importantíssimo para o mundo europeu, mas que, com a chegada dos portugueses em 1565, com a forte presença católica, a derrota dos franceses em 1567, o fim da cidade de Joinville, e os franceses foram para onde? Para Cabo Frio, que é lá que eles permanecem mais alguns anos, os franceses na região, e eles então apagam essa história, que ela ganha viés só na Europa, ela só é retomada aqui no Rio de Janeiro como um marco depois dos anos 2000, e nós passamos pelo marco. Quem depois quiser, eu vou mostrar, vocês não precisam ir lá, que eu vou voltar aqui e falar, só para vocês visualizarem onde se encontra. Texto da Confissão Fluminense com cada um dos seus artigos traduzidos. Então eles criaram um monumento, um marco, para remeter a antiga cidade de Joinville e a defesa do calvinismo. Avançamos então, século XVI, chegamos no princípio próximo. Qual o próximo? Nós temos que ter um barco agora. Eu nunca ouvi falar. A gente aprende com ele demais. Olá, bom dia. Na verdade, eu não cobriria tarde, ele só tinha falado de manhã, pode ficar o dia todo. Momento, vocês podem, por favor, visualizar. Nós temos o casal. Vamos lá, me ajude. Ashbel, teu não sobrenome dele é um problema. Viu? Não conheço Ashbel. É porque alguns sobrenomes eu tenho dificuldade pela estrutura da pronúncia que afeta a minha memória. Daqui a pouco eu lembro, e não sou só eu, pessoas dentro da fé também acabam esquecendo, não é problema, tá? Tá? São os dois primeiros. Só para nós voltarmos um pouco à história, deixa eu só corta. Após o momento de expansão religiosa na Europa, século XVI e XVII, em especial com o que ocorre na Inglaterra, o estabelecimento de novas vertentes da fé,
Muitos grupos europeus vão migrar em direção às novas terras das Américas, principalmente nas 13 colônias que foram fundadas no século XVII para o século XVIII. Dentre os migrantes, boa parte desses são de matriz religiosa reformada, que vão para as 13 colônias, que hoje nós chamamos de Estados Unidos. Já não são mais 13, são mais de 50 já no espaço. E lá surgem várias dissidências religiosas. Nós falamos desde base presbiteriana, a anabatistas, a calvinistas e a vários grupos distintos. Quando eles lá se estabelecem, surge então o presbiterianismo moderno, como ele chega no Brasil, que é organizado de uma estrutura diferente da forma como a fé é organizada na Europa. A fé cristã, católica, ela é organizada em base episcopal, quer dizer, há um bispo, há um padre, um arcebispo, cardeal, papa, então uma linha hierarquizada em que toma decisão tanto do ponto de vista administrativo como religioso. A forma de organização presbiteriana é em base de concílios. E aí esses concílios separam a decisão do que é religioso e do que é administrativo. A decisão do administrativo, do patrimonial da igreja, ele é determinado pela própria comunidade, um viés mais participativo. Então já há um entendimento não totalmente democrático, não podemos confundir participativo com democrático. Democrático é todos, participativos são representantes de determinadas pessoas. Logo, há um viés de tomada de decisão diferenciado. O nosso interesse é que dentro desse viés, já no século XIX, que é o período entre 1801 e 1900, na segunda metade do século XIX, após 1850, se estabelece que é necessário expandir a fé para o mundo. Então, o Brasil é um local digno de ter a fé presbiteriana. 2 missionários são enviados a este território, chegam no... Simonton. Ela lembrou, obrigado, o sobrenome. Ah, você jogou no Google. É porque ela estava no retiro religioso aqui dentro agora, por isso que eu aproveitei e peguei ela. E vocês podem preparar as correntes, olha a estrutura que simboliza o porto, e o desenho do contorno no chão é um barco. São eles chegando no Pinheiro do Rio de Janeiro, se estabelecem aqui na cidade, e ao se estabelecer aqui na cidade, eles vão fundar uma nova fé, só que dentro das leis que existem no Império. O que diz a lei do Império? Todo mundo é livre para manifestar a sua própria fé, só não pode fazê-lo de forma pública porque o Estado tem uma religião. Então, se você tem uma fé, você pode fazer em culto privado dentro de sua casa. Não pode criar uma igreja para tal, nem que ela não tenha fachada de igreja, que ela não tenha cara de igreja, nada. Eles vão ocupar vários espaços até comprar esse terreno ainda no século XIX e construir a primeira igreja, entre aspas, porque ela não tem cara de igreja. Nós olhamos e nos encantamos com essa década de 40, estamos no século XX. Mas olhamos, é um casarão comum do século XIX. É o que é permitido na lei do Império. Na fachada não pode haver nenhum símbolo de uma base religiosa ou identificação em texto determinando que o espaço foi. Então ele é um misto de moradia e que eles podem convidar as pessoas para participar do culto, sem nenhuma propaganda à vista, sempre no boca a boca. Não, é de base presbiteriana, eu vou confirmar aqui, mas tenho quase certeza que é a primeira do Brasil. Primeiro, não é essa aqui é do final do 19. Eles usaram outros espaços antes, só que eles não tinham um terreno próprio. Aqui é o terreno que eles vão comprar, que é o terreno próprio, e vão construir uma sede própria em vez de utilizar outra. Ela é a primeira base presbiteriana, mas eu vou confirmar com o Raul se algum outro estado recebeu antes. Tenho quase certeza, por isso não é afirmação final, depende de alguém que é da fé, para afirmar que é total das que ainda existem, construída a primeira. A placa dizendo que a primeira igreja presbiteriana é assim, é do Brasil sim. É que eu não quis atrapalhar. Eu tomo todo cuidado ao afirmar algo, eu afirmo algo se eu tenho um livro sobre. eu li ali na então se a placa eu já vi em muitos cultos dito, aqui. Então é a primeira, sim. É porque se eu não tenho certeza de algo, eu não posso afirmar. Terreno imenso. Porque não valia nada. Valia nada. É um terreno, é uma área. A Lagoa do Boqueirão acabou de ser aterrada. Lagoa do Boqueirão,
que é o outro lado do aqueduto da Carioca, que dá para a Baía de Guanabara. Baía de Guanabara construiu o Passeio Público. O Passeio Público está abandonado no final do século XIX. Quer dizer, está abandonado hoje também, mas estou falando do final do XIX. Final do XIX, Passeio Público. O Morro do Castelo, ele ainda é um centro principal, mas começa a perder o valor. A expansão da cidade, onde tem valor, é a região do Caminho do Catete, ou daqueles imperiais. Então, eu vou mudar. Você tem duas escolhas. O que você prefere? Você quer morar na Zona Sul, na linha de praia, ou nos alqueires imperiais, que estão sendo propostos como locais de construção de palácios? Alqueires imperiais, Laranjeiras, Catete. Não. Alqueires imperiais, é primeiro, onde? Praia não é um lugar de bom tom. Somente pescadores e pessoas pobres moram perto da praia. Então era Jardim Botânico. Era Jardim Botânico, né? Não, alqueire imperial. Existe um dos alqueires, lembrando que o imperial era dado o nome para poder vender. Não é que o império organizou. Esse é o novo alqueire imperial. Se divide em territórios que não eram devidamente habitados. Tinham chácaras que compram, se estabelece para construção de bairros. Um alqueire imperial que sobreviveu até hoje é o 5º alqueire imperial. Vocês conhecem o 5º alqueire imperial? Devemos conhecer, mas fala aí pra gente qual é logo, Marcelo. 5º alqueire. Vila Valqueire. Vila Valqueire. Vila Valqueire. As aulas foram boas. Ótimo aí. É só para entendermos de ocupação de espaço. Então esse terreno é uma área com pouca circulação de ar, ainda tem muita mata, o aqueduto está caindo em desuso, que vai para outros técnicos. Então é uma área não tão valorizada e eles conseguem comprar num canto dela e constroem a estrutura. Okay? Lembrando que o morro só será derrubado na década de 1950. Saímos então disso, voltamos à década de 20. A década de 20 já há um projeto de igreja lá no século XIX, desde que surgiu a República, que agora a República permite a construção de templos. Só que eles não tinham dinheiro em 1890, nem 1900, nem 1910, 1920. Fala comigo. Terreno é 1875, 1880, é lá no Império. Mas eles não podem construir algo com cara de igreja, eles constroem essa estrutura. Em 1889, eles já podem construir, porque acabou o Império, só que não tem dinheiro. Construir uma igreja, uma obra, é caro. Como que eles vão resolver isso? Eles vão arrecadar recursos, principalmente na década de 20, que é com aquele que vocês já visualizaram agora há pouco, que é um reverendo que na década de 20... Matatias. Ele arrecada a verba junto com os fiéis para poder construir uma nova igreja. Isso é uma grande campanha da década de 20. Para entender esse processo de arrecadação, nós temos que ir para o caminho de construção da igreja. Por aqui, logo iremos ao interior dela. Não, o inteiro tem que aumentar o valor. São as pegadas, né? Joás Pereira dos Passos, que não é o Pereira Passos. Nós vamos começar com o Joás Pereira dos Passos, que é o escultor, ele é membro da Academia de Belas Artes, que é o escultor deste conjunto de monumentos. Então ele criou este primeiro monumento. Cada pegada dessa é o caminho para a construção do grande patrimônio religioso, que não somente a igreja que nós estamos visualizando. No decorrer do caminho, além de textos de referência religiosa, textos da Bíblia, aparecem nomes de presbíteros e nomes de próprios grupos. Por exemplo, um grupo de jovens que na década de 30, de 20 para 30, consegue reunir recursos para patrocinar a porta da igreja. Cada pedaço da igreja tem a contribuição de alguns membros da comunidade. Então foi a ideia de um grupo coletivo que se organiza para arrecadação e conjunto de doações ao longo de décadas para a construção. Porque quando se inaugura uma igreja, ela não está totalmente pronta. Ela está o quê? Parede coberta. Aí depois vai concluindo o estético. Eu vou conferir aqui, mas creio que é só na década de 70 que as torres estão prontas.
Então começa com a construção na década de 20 e na década de 70 se finaliza. Mas esses nomes que constam nessas passadas foram pessoas, os primeiros contribuintes? Qual é o Aqui- critério para botar esses Então, nomes aqui? entre os dois primeiros aparece o Joás e aparece outra pessoa que trabalhou com ele na construção. Existe doadores aqui, que são doadores que ajudaram a pagar essa estrutura. Tem doadores de cada espaço da igreja e cada momento de reforma, desde a década de 20 até a década. Claro que eles mencionam alguns nomes aqui que foram importantes no século XIX para a compra do terreno. Toda a história da igreja ela é contada ao longo desses passos. Tem um livro aqui no espaço que ele é comercializado de forma subsidiada, eu vou mostrar, que ele tem uns 300 páginas, capa dura, material de alta qualidade. E por quê? Eles têm uma forte política de educação. O livro custa R$20 e aí explica cada uma dessas pessoas. Para entender, eu vou mostrar no livro também, para quem não quiser comprar, tem acesso a ele. Mesmo Vem, assim. Josefa. Vamos? É interessante, né? Eu já comprei. Já comprou? Vou comprar agora. Ótimo. Comprei. Porque ele é bem focado e aprofundado. Porque às vezes as pessoas pensam que é mais geral. Não, o livro é específico daqui, é para quem tem interesse em se aprofundar no espaço. Vamos parar nesse momento, terminamos a parte externa e vamos focar na igreja. Na estrutura da igreja, perceba um conjunto de torres, são duas grandes torres em lado, mas o nosso foco ele começa um pouco mais abaixo, no pórtico. Para entender um pouco de arquitetura agora, para chegarmos depois dentro do simbolismo religioso na área interna. Garganta. Desculpe, garganta necessita. Existe uma primeira igreja no mundo europeu, uma forma de organização de um espaço religioso do ponto de vista de construção. É a igreja românica. Vocês podem perceber que ela vem ainda da tradição romana. O românico, na verdade, ele é mais uma percepção de construção de uma igreja monumento. Não apenas como referência, mas de monumental, grandiosa. A igreja ela é larga, ela é muito larga, ela é muito ampla e as paredes são espessas. Então, por que uma parede tem que ser espessa, ela tem que ser grossa? Para sustentar uma igreja, para ela ser alta e assim poder ser larga. Porque toda a sustentação da igreja está voltada para as paredes. A partir das cruzadas e os novos conhecimentos que são resgatados pelo mundo europeu no Oriente Próximo e são aplicadas nas construções, principalmente no XIV, mas já começa no XIII, surge a igreja gótica, que é do nosso interesse. O gótico ele estabelece novas técnicas construtivas que eliminam boa parte da necessidade das paredes serem espessas. Agora uma parede pode ser mais estreita, porque eles utilizam nas colunas a divisão em colunas menores e em nervuras, linhas. Já vou chegar nesse ponto. As nervuras, linhas, que se conectam em pontos centrais que dividem os pesos da área interna. E na fachada substituem o arco românico, pelo arco em ogiva, que é o arco em ponta. Vocês podem visualizá-lo nos três pórticos aqui, esse arco em ponta, o ogival. Esse arco ogival, ele melhor distribui o peso da igreja. Somado com o uso das colunas e a estrutura do arco, distribuindo melhor o peso da igreja, posso não só estreitar as paredes, não ter paredes tão espessas, como também posso transformar as janelas. O que antes da igreja românica eram janelas consideradas pequenas para o tamanho da igreja, agora eu posso colocar uma janela maior, até porque eu utilizo uma tecnologia nova, chamada vitral. Olha a novidade. A novidade naquela época. O vitral, que aqui ele não tem o esplendor, porque quando passarmos na lateral, vocês poderão visualizar, há uma camada protetora no vitral, justamente para preservar a coloração dele, por conta de como se trabalha o vidro. Uma das revoluções da minha vida foi quando eu descobri que o vidro é líquido. Que isso foi alguns anos atrás, faculdade, e um professor ele levou 2 amostras de vidro, uma que já tinha 100 e poucos anos e ela estava escorrendo. Como funciona escorrer? O vidro ele está enrijecido, mas ele continua escorrendo lentamente ao longo de séculos.
Quanto mais antiga a estrutura, a base fica mais espessa e escurecida do vidro e a parte superior ela fica visualmente mais transparente, vai perdendo a cor porque ele está escorrendo no espaço. É uma grande revolução. Você trabalha com a área? Não, eu já tinha lido sobre isso. Ah, muito bom. É uma grande revolução quando começarem a pesquisar sobre isso. Essa igreja ela é muito recente para que isso esteja. Mas quem aqui, final de semana, bobeira, der um pulo na Europa, é uma coisa fácil. Reparem em igrejas muito antigas, como se falou muito por causa do Notre Dame, que pegou fogo, sobreviveram os principais vitrais. Observem os vitrais Notre Dame e vão perceber que ele mantém toda a imponência da coloração, mas ao se aproximar, toda a base dele é mais espessa e com cor mais escurecida, densa, enquanto que a parte superior de cada uma das estruturas de vidro que são separadas, ela é mais transparente, justamente porque está escorrendo. Então, a incidência constante do sol, clima como o nosso em geral, mas principalmente o sol, prejudica o vitral. Da mesma forma que nós podemos utilizar flash em museus e afins. Para isso, na área externa, é uma camada protetora. O vitral visto por dentro é totalmente diferente do vitral visto por fora. Quem mesmo é a primeira vez, que nunca entrou na igreja aqui, vocês que não entraram vão perceber, principalmente no elemento central acima do pórtico circular, que é chamado de rosácea. Só para entender, a rosácea ela tem várias funções religiosas. Quem foi aqui no mosteiro de São Bento comigo? Ele foi no espaço? Do mosteiro. Lembra logo na porta uma rosácea no chão, porque ela marca a passagem para o espaço religioso. Isso, é na transição. E ao mesmo tempo ela serve, quando em vitral ou superior, a ideia de que, do ponto de vista religioso, dentro da minha parte de compreensão, de que Deus, através do Espírito Santo, ilumina aquele que será a porta-voz de suas palavras para com a comunidade. Tanto que essa daqui, ela está voltada diretamente ao altar, no púlpito, na direção do púlpito, que é a própria igreja. Lembrando que nesse viés, o púlpito é a própria igreja. Você já reparou no púlpito aqui que ele é a igreja? Eu vou mostrar para vocês depois. Então está voltado ao altar. Detalhe, quem aqui já visitou o Real Gabinete? O Real Gabinete tem rosácea, só que a rosácea está onde? No alto. É uma tradição que surge no mundo medieval nas universidades e bibliotecas. Porque aqui a rosácea ela é voltada para o conhecimento vindo de Deus, para aquele que é o porta-voz da palavra para com a comunidade. Em uma biblioteca, em uma universidade, a rosácea está sempre no alto e ilumina a todos. E na biblioteca intelectual, a proposta é que quanto mais você sobe pelas paredes, pelas prateleiras mobiliárias dos livros, mais próximo do conhecimento você está. Você ganhou mais conhecimento, pode interpretar o mundo. A posição da rosácea altera. Como nós estamos em uma igreja de viés de base reformada, ela não utiliza a imagem do ser humano como forma de representação e vocação. Ela utiliza a palavra e utiliza padrões que remetem, e aí vem o choque das igrejas góticas, que remetem às mesquitas. Alguém aqui, mesquitas, quem já entrou em mesquitas no espaço? Explico para vocês, vou remeter. O que mesquitas utilizam? A palavra como área da própria composição da estética do espaço. Porque o árabe, como mesquita, é muito bonito, é elegante. Padrões geométricos de composição de vitral. Geometria, padrões em repetição. Temática vegetalista, quer dizer, o uso de vegetais, principalmente floral, em mesquitas. Isso é o padrão. As igrejas góticas, elas são baseadas em uma tecnologia que veio lá do mundo muçulmano. E elas então utilizam conhecimentos que estavam esquecidos na Europa e conhecimentos foram redescobertos nesse mundo árabe e que foram criados por eles. Nós temos um muito famoso chamado álgebra. É um básico. Sim, isso é muito básico. É da matemática, boa parte dela é reformada, por tradição indo-arábica, que é a numeração que nós utilizamos. Por que tudo isso é importante? Quando se pensa esse espaço e a aplicação e o uso dele, quem primeiro constrói as igrejas tem o conhecimento de mesquitas e também constrói a similaridade, mas com características cristãs. Se esse espaço não usa imagens, ele usa a mesma base lá anterior, mas deixa os espaços vazios onde estariam as imagens. Percebam nas duas extremidades, a lateral, tem a rosácea ao centro, vitrais lado esquerdo e direito, e nos extremos, nesse mesmo andar que mostrei, percebem um sulco, uma área vazia. Em uma igreja de base católica, ali existiriam imagens
humanas, visíveis e externas. Só que como este é um padrão numa igreja reformada, esses sulcos que aparecem em vários pontos dela são meramente cenográficos, mas não tem o espaço ocupado. São algumas características básicas que é para não ficar muito complexa a questão do gótico. E por que gótico francês? Eu afirmei antes que o gótico francês estabelece no século XIV, que é o século de 1300 e 1400, o tradicional uso de 3 portas para representar a Trindade. Então, gótico francês. Você pode procurar o gótico de cada região em cada século é diferente. Tanto que o gótico português do século XVI é chamado de neomanuelino. O exemplo no Rio de Janeiro, Real Gabinete Português de Leituras. Ai, meu professor é vida. É, sim. Olha o lustre, que lindo. Manifestação de espaço. Bom dia. A partir de 1517 se cria novas vertentes religiosas, elas são igrejas reformadas. O luteranismo, o anglicanismo, ela não é reformada, porque ela utiliza a estrutura da igreja católica com alguns princípios reformados. O anglicanismo, de base anglicana, ela é e não é reformada. Ela é mais um Estado inglês que estabeleceu uma nova fé do que necessariamente seguir os princípios reformados do Calvino. Existem várias dissidências religiosas que montam linhas de fé e o que eles chamam de movimentos. Tem um movimento final do século XIX que cria uma primeira linha de igrejas evangélicas, lembrando que as reformadas são de base evangélica também. Essa primeira, acho que é mais antiga do Brasil, com a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, eu lembro o ano dela. Ela é do início do 20, 1910, só que ela se baseia numa reforma do final do século XIX nos Estados Unidos, para criar o princípio dela, que é uma igreja. Tem uma segunda reforma de pensamento evangélico, que é na década de 70, que são as maiores hoje no Brasil e as mais conceituadas. Viu? Vantagem. Então eu estou falando de forma correta. Eu não estou usando a palavra correta, eu estou explicando certo. A gente chama de onda. Viu? Essa Assim, outra onda deu origem a quais? A Igreja Universal, dentre outras. E existe, eu não sei como está hoje. E a Batista? A Batista não é da época da Assembleia, não. E a Batista, ela tem uma outra... É porque outro segmento. Existem outras igrejas que elas não são, outras vertentes de fé que elas não são evangélicas. Por exemplo, lá em Batista, vamos pegar um exemplo aqui, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Que é Não, é seita. É seita. Não. Primeiro, nós não podemos julgar Mas é o seita. que... Não, nós, por educação, não podemos julgar o que é ou não seita. Porque lembrando que o próprio catolicismo, o próprio mundo romano no século I perseguiu cristãos por dizer que eles eram seitas. Então não podemos cometer os mesmos erros de desrespeito religioso. Porque assim, gostar ou não de uma fé é de direito individual, mas como grupo não podemos julgar o direito de fé de cada um. Só posicionando para ficar bem. O Império Português. O Império Português foi muito bom em perseguir e matar grupos religiosos, só por sinal. Bem eficiente. Então, nunca julgamento nesse ponto. Isso é um espaço de conhecimento para vocês poderem depois, cada um individualmente, tomar as suas decisões de posição de fé. Okay? Então, entendido básico de ondas, não é tanto propósito. Para melhor explicar esse espaço, eu preciso de um esforço de vocês agora. Primeiro, vem comigo por aqui. Eu vou ali, você pode ir na lateral, vou mostrar para eles também a Bíblia. Sim. É porque ela é baseada, pessoal, essa igreja ela é baseada numa estrutura que foi criada para o catolicismo no século XIV e XV. Fala do espaço arquitetônico.
só que retira as imagens dos santos para pode ser utilizada para outra vertente religiosa. Ainda está um pouco molhado o piso, então um dobro de atenção no deslocamento para evitar qualquer acidente. Mostra os vestimentos, tem acessos diferenciados. O museu já deixa aberto para mim, ele pode ou não estar aberto, mas quando eles já sabem que eu tenho a visita, eles deixam organizado. Porque eu sou o guia que mais traz grupos, porque eu trago toda semana grupos há 2 anos. Aqui. 2 anos, pode fotografar, inclusive pode utilizar Aqui no Rio de Janeiro todo, né, professor? Ah, não, mas aqui é porque eu tenho... Muitas pessoas dizem que a minha empresa repete demais os passeios, mas eu repito demais os passeios, não tem gente para ir. Eu consigo trazer nessa igreja praticamente todas as semanas há 2 anos. É muita gente. Vocês podem se sentar aqui para ouvir, fique à vontade. O principal elemento aqui que vou comentar, aproveitando a boa posição de quem se encontra sentada, é justamente a nossa linha e a noção que, mesmo sendo uma igreja de base gótica, só que ela não foi construída lá em 1400, ela foi construída em 1930, 1940, então ela é neogótica, porque ela foi construída fora do tempo que seria o padrão de uso arquitetônico desse estilo, então é neogótico, não é gótico original, neogótico. O ponto do nosso interesse aqui primeiro, pode ocupar ali para fotografar, fica a melhor posição, depois vale a foto individual também. Ponto do nosso interesse, por favor observem, escolham uma das colunas, vão reparar que eu escolho essa igreja para falar isso, porque esta deixa visível esses elementos. Em várias outras igrejas que utilizam esses padrões arquitetônicos, eles não são visíveis, eles estão por baixo da parede, fazem parte da base, mas não estão esteticamente visíveis para compreender arquitetonicamente o espaço. Aqui está. Aqui aparecem as colunas menores, que por sua vez se dividem em linhas, que são chamadas de nervuras, que conectam nos pontos centrais. Então, o peso da igreja ele surge desse ponto, que se divide nas linhas, que se divide nas colunas, e se divide nas colunas maiores, distribuindo o peso da igreja. E percebam que entre cada coluna há um arco em ogiva para direcionar o peso para a coluna. E abaixo do arco, por ter direcionado o peso, é possível inserir uma janela abaixo de cada arco. Da mesma forma, os arcos aparecem na lateral. Escolhendo os vitrais, vocês podem visualizar o que eu comentei, observem a eles. Repetição de padrões de base geométrica, quadradinhos, círculos, triângulos, só que são estes utilizados como flores, isso é muito evidente. Olha a temática floral, vegetalista, floral e a repetição de padrões embaixo. O mesmo se utiliza em mesquitas, sabe? Com outros tons e outras formas. Mas é um padrão estabelecido. E algo que aqui se utiliza, mas que não é tão elegante quanto uma mesquita, porque a forma de escrita do árabe, ela é mais elegante. O nosso texto, ele é prático, mas ele não é elegante na escrita. Mas há em cada um desses vitrais, quando vocês desejarem, não precisa ser agora, vão levantar e observar, por tirados abaixo, aparecem os textos com uma função estética, não apenas de passar a mensagem. Eles estão lá para embelezar o espaço. Então, o texto, assim como nas construções originais, aparece no espaço. Geométrico, vegetalista floral, uso de texto, arco em ogiva, nervuras. É o básico para entender esse espaço. E um outro ponto para nós aprendermos. Alguém aqui já adentrou os prédios da Valpurua, a igreja por cima? Não, isso nunca fiz. Eu ainda não consegui autorização, eu vivo tentando com todas as pessoas, todas essas coisas legais, e eu não consegui uma imagem de alta resolução para melhor explicar. Vocês podem depois pesquisar no próprio Google e colocar Catedral Presbiteriana Rio de Janeiro, Cruz. Ao pesquisar, vão encontrar a cruz dessa igreja. Vocês já encontraram? Alguém conseguiu visualizá-la? Na parte central? Já viu imagem? Ela disse que viu em imagens. Alguém aqui sabe dizer onde se encontra a cruz? Eu acho que está no meio ali. Mas ela ainda existe, ela
ela existe e ele já disse, é o formato da igreja. Antigas têm formato. Mas essa daqui, faz parte da estrutura do discurso. É a conexão do homem com Deus. A cruz está voltada a Deus. Que é a estrutura do discurso também das igrejas tradicionais. Só que aqui, a forma como eles colocaram o telhado é extremamente evidente, porque eles criaram no recorte do telhado uma cruz. Que é por isso... Não existe uma cruz mesmo. Ela é, porque aqui é o espaço de Deus. Nós transitamos do espaço mundano para o espaço sagrado, estamos nos conectando aos céus. É a própria função do espaço religioso. A arquitetura de base mais moderna, que não necessariamente é o modernismo, são várias arquiteturas, desconfigura o espaço religioso, muitas vezes retirando o vitral, retirando o formato, criando novos padrões que até nos impedem, certas vezes, de reconhecer que é um espaço religioso. Mas aí eu deixo cada um julgar essa nova igreja. O vitral, vocês observaram o vitral, mas principalmente a rosácea, como ela se encontra diretamente direcionada ao altar, onde nós iremos daqui a pouco. Então faça a comparação para quem vier ou pode ir diretamente ao Real Gabinete, ou um dia venha no meu passeio, para poder observar como se encontra a parte superior do Real Gabinete, um grande vitral e uma estrutura. Aqui, antes de descermos, por favor, vocês podem, é autorizado, se alguém desejar, subir as escadas e ir até a gente tirar. Fique à vontade, se vocês acharem necessário. Da mesma forma, aqui pode fotografar. O que as pessoas gostam de fazer aqui, eu já conto para vocês. É a clássica posição de estou aqui, apareço na foto, faz o recorte de meio corpo, tem a igreja como um todo atrás. Pelo padrão arquitetônico dela, ela é parecida com igreja de base anglicana, assim, base calvinista, católicas, europeias. Então, se sai em qualquer igreja que você desejar, com uma foto daqui. 2 minutos para as fotografias. Pode voltar aqui e ficar à vontade. Não, é que normalmente as pessoas elas têm um tempo certo da visita e o espaço interno já é um ótimo momento de fotografar por conta do... você fala voltar aqui em cima? Fotografa agora. Que isso é meio restrito. Josefa não vai poder entrar aqui de novo, não. Tem que tirar foto agora. Fotografar agora. Vai lá que eu tiro pra você. Eu tiro daqui. Isso aqui sai boa, é 4K. Eu seguro aqui, né? Amiga. Ih, amiga, pega aí pra mim. Meu brinco. Já fiz isso, já. Joguei meu brinco longe. Tem cuidado. Vai você subir. Sobe, amiga, vai ficar uma foto linda. Deixa eu parar aqui. Ai. Oi? Peraí. Aqui vai pra torre. Eu sou curiosa. Ai, eu sou muito curiosa. Não sai, o meu não sai. A filmagem não sai, o sol bate. Viu, gente? Olha que igreja linda evangélica, tá vendo? Trouxe vocês para vocês verem. Olha que visual. Tô eu e a Josefa, minha amiga. Viu? Olha lá. Minha companheira de passeio. Tava com saudade dela. Ó, tá vendo? Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui em cima. Só que não dá pra ver a rosácea direito por causa do sol, ó. Tá? Presbiteriano. Existem outras linhas religiosas que não seguiram esse pensamento de base calvinista. Nós vamos entender isso melhor quando observarmos a roupa. Qual o nome que está mesmo? Toga. Muito obrigado. A toga ao final. É um nome acadêmico, para vocês entenderem isso. Esse pensamento religioso e disso relacionado à educação e à leitura, ele torna essa igreja como precursor em vários movimentos de acesso à informação religiosa, que aí está nestes 2 livros que são capítulos da Bíblia. E, com licença,
Braille, por favor. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, que eu conheça, há apenas 2 locais que possuem a Bíblia disponível de livre acesso para quem quiser consultar em Braille. Centro Cultural Jerusalém, que é a maior maquete do mundo da cidade antiga de Jerusalém, Você quer com ela aberta? e este espaço. Legal, né? Então é uma das políticas de educação, de acesso, faz parte do discurso religioso do local. Dentre os pilares associados, lembrando o seguinte, o pilar, do ponto de vista religioso, discussão desse espaço, não é apenas o conhecimento da palavra de Deus, do ponto de vista da Bíblia, mas também a prática, a ação. Você precisa ter uma ação sua condizente com o que está pregando, que não é necessariamente caridade. Isso é muito marcado pela política de cestas básicas aqui. A cesta básica não tem a intenção de manter uma família dependente e sempre receber a cesta. A cesta básica é acompanhada de um apoio por parte da comunidade religiosa para que a pessoa possa superar aquele momento e ir adiante. E vem a forte política de educação aqui. Educação musical, educação de idiomas. Não saiu a tabela desse ano, eu estranhei ainda os cursos, mas anos atrás aqui tinha grego, latim, teve hebraico, tem curso também de inglês. Tem um pré-vestibular gratuito em parceria com a CUFA, se eu não me engano, então são vários projetos de educação com o propósito de que as pessoas tenham conhecimento sobre o mundo para poder também ter melhor condições de entender a palavra de Deus. Não é apenas a leitura do próprio instrumento religioso, é uma leitura de mundo que não afasta do instrumento religioso. Isso vai ficar mais claro ainda quando visualizarmos a toca, o porquê que eu tanto menciono. Alguém mais deseja visualizar antes que eu guarde? Aqui é um dos capítulos, como você falou, porque quando passa para Braille, Imenso aqui do lado. Como estamos molhados para ter acidente, resolvi trazer. 21 do Antigo Testamento. Daniel e Amós. Eu estou com aqui. Esse aí é qual? Esse é Mateus. Isso. Gente, imagina isso tudo, né? Com sua licença, eu vou guardar e voltarei a vocês. Nós vamos passar a área interna da igreja. Podem ir atravessando, por favor. E logo nós iremos. Padre José. Ele estrutura o que seria a maquete de Jerusalém. A Universidade de Israel cria a primeira maquete em Israel. Aí tem a segunda maquete nos Estados Unidos. Na década de 90 se cria a maquete aqui no Brasil, que é maior que a maquete de Israel, que ocupa uma área que dá 3 a 4 vezes o tamanho dessa igreja. A maquete é a maior maquete do mundo da cidade antiga de Jerusalém. Ela foi construída originalmente como parte de um projeto da Igreja Universal, só que ela foi separada da Igreja Universal, é um CNPJ independente, atende um monte de turista estrangeiro e brasileiro não aparece. Pois é, a gente nem sabe que existe. Eu quero ir lá agora, eu vou a Israel esse ano em setembro, vou a Jerusalém, mas eu primeiro quero ir Eu organizo visitas ao local, porque eu tenho um vasto estudo sobre tradição judaica e principalmente a formação dos Askenazim, do Sefarad, para formar todo o contexto medieval de como houve os processos migratórios. Então eu devo divulgar em breve uma data eu de vou, visitação. Antes de setembro você vai fazer Bom, isso? final de junho é mais provável já. Ótimo. Centro Cultural Jerusalém, maior maquete do mundo. E aí, aí tem o guia local, que ele fala da estrutura. Isso é surpresa. Não, mas eu contei agora. É porque eles têm um projeto de iluminação. Você começa a fala, é o dia. Aí tem o alvorecer, aí escurece. É a noite iluminada de Jerusalém no ano 70. Então a gente tem que ir para filmar, professor. O local é incrível. Você não tem noção da escala daquilo de tão gigantesco que é o espaço. Vocês foram já, então vocês entendem o que eu estou A comentando. gente vai todo mundo na próxima agora, que essa não ainda não. Eu vou trazer algo para vocês aqui, aguardem um momento. É que a gente O trabalho de como funcionam os conselhos aqui. Para o nosso interesse, vale-se um grupo de crianças que frequentam o espaço religioso, elas se organizam e ao se organizar nesse espaço, elas escolhem os seus representantes. Para as crianças não há tanta necessidade de tesoureiro, mas normalmente tem presidente, primeiro vice-presidente, tesoureiros, conselheiros, e eles tomam decisões, o grupo toma decisão e estas pessoas são representantes dessa decisão. Quando a comunidade religiosa tem que tomar uma decisão de algo que envolva todos, que afete a todos, cada um desses grupos, grupos de jovens, grupos de adolescentes,
cada um dos grupos representativos do espaço entende o problema, toma uma decisão, passa essa decisão para o seu representante, que por sua vez se reúne em um outro conselho que passa a decisão adiante. Então a decisão, ela é coletiva, ela não é unânime, ela é pela maioria, mas é uma vontade coletiva, a vontade de cada grupo. Então as decisões demoram um pouco para ser tomadas, mas elas são uma vontade do grupo como um todo, não é uma decisão no modelo episcopal, isso é um outro processo decisório. Sim, quem tem a propriedade para tomar a decisão sobre aquele conteúdo na estrutura episcopal é sempre o representante do espaço religioso e não a comunidade religiosa. Aqui eu tenho que confirmar, mas eu creio que perto de 2.000 membros que tem essa comunidade religiosa dessa igreja. Então é algo gigantesco. E quanto tempo faz que foi reverendo aqui durante muitos anos se aposentou? Hã? Como? Que ele se afastou, porque vocês estão no processo agora para o novo reverendo. Já conseguiram? Ah, ótimo. Porque eles fizeram todo um processo em que toda a comunidade ela decide sobre o novo reverendo. Então, um processo é diferente. É importante nós entendermos esse processo para ver como formas de organização. E não estou falando de algo que, meu Deus, é século XXI. Estou falando em 1700, 1800. Algo de 300 anos atrás que se mantém até hoje, que é precursor de várias das formas que nós discutimos. Essa catedral tem 2.000 membros, aproximadamente, já são 4.000? Mas isso é Quase 2.000. Então, a minha pergunta é, isso é contabilizado pelo número de dizimistas? Não, porque nem todo mundo é dizimista. E assim Sim. ele é catalogado. E aí, um ponto importante. Geralmente, em igrejas evangélicas, existem estudos, dá licença, existem estudos que os dizimistas ficam sempre em torno de 40%, entendeu? Da membresia. E o processo aqui, para você entender, eu sei mais da organização dessa, eu não sei de outros segmentos evangélicos. Desta aqui, ela é uma comunidade muito participativa. Exemplo, eu organizo às vezes a visita ao sábado, só que quando eu organizo ao sábado, é o sábado que tem o coral, que aí eu já organizo com eles, que eu venho aqui e o pessoal para aqui no meio e fica assistindo o coral. É um outro tipo de atividade. Existem aqui os concertos didáticos de música. Então, como se usa determinado instrumento musical no canto religioso no século XV e XVI na Europa. Aí tem um grupo aqui com um instrumento que vai cantar e um professor que vai explicar o porquê que aquele canto, como aquele canto era utilizado e a diferença do uso do instrumento hoje e agora. E quando eu falo de quem está conduzindo aqui, são professores do Vila Lobos, professores das universidades federais. Então há um processo de educação muito forte que não necessariamente são todos membros, porque boa parte dos que cantam aqui não são membros do grupo, eles participam porque é um viés educacional. E não há neste espaço uma distinção de você não poder participar das atividades por não ser membro. O que você não pode fazer por não ser membro é tomar decisões pelo grupo. Pronto. Para fins de fotografia aqui, antes de nós irmos para a parte do museu e para o Raul, estamos aproximando do final, deixa eu só verificar se está o caminho liberado. Daqui a pouco nós lembraremos também de Simonton. Os restos mortais permaneceram uma época aqui, mas por conta das leis locais que não permitem a forma de organização do espaço, foram retirados. Sabe se os restos mortais deles já foram enviados para a Europa? Já foram. Europa não, para os Estados Unidos, e foram enterrados. Foi retirado. Está no processo de enviar os restos mortais dos missionários norte-americanos para serem enterrados da terra de onde eles vieram. Então você pegou quando tinha ainda os restos mortais. Que agora está vazio, está lá a caixinha vazia. Mas é sempre bom, nós sabemos. Bom. O meu joelho tá uma porcaria, mas é que eu tive acho que zika agora. Então. Aqui. O Simonton, sobre a organização do presbitério, a chegada do espaço. O Simonton
Eu estou indo encontrar onde é que está a primeira igreja construída, que é de 1880, 90. Fundação, renovação, fundação da academia, fundação de lançamento. Que a foto dela aparece pra cá. Esse aqui. Sim, essa aqui é a imagem. É aquela ali, ó. Isso. Obrigado. Não é essa aqui, ó. Ah, tá na minha cara. Assim, ó. Tadã! Igreja Presbiteriana no Brasil. Ela tinha um escrito voltado pra dentro, né? O escrito foi colocado. O que tinha aqui? Não, Tinha o alguma coisa escrito aqui, ó? foi colocado depois de 1889. É porque não tinha nada aqui na frente, né? Era aberto. Isso. Aberto. E é hoje. O modelo presbiteriano que é seguido aqui nasce nos Estados Unidos. Só que ela vem de Ele sofre uma mudança, uma reformulação, só que é baseado na vertente do que ocorre lá na Inglaterra. Não, começa na França do Caminho, aí isso tem influencia com John Knox. Foi John Knox que influenciou na Escócia, se não me engano. Para daí chegar nas 13 colônias, para depois sofrer a mutação para o modelo norte-americano. Da Inglaterra, Escócia, Grã-Bretanha. Aqui é onde se localizava os restos mortais da Ellen Burdock, que é aquela que eu há pouco esqueci o nome. Agora tá vazio. Agora está vazio, mas estava aí até poucas décadas atrás, ou anos, tanto que... Foi quem regressou. Isso, eu vou confirmar se o corpo já foi ou não enviado. Corpo não, os restos mortais. Sim. Mas já não se encontra mais aqui. Eles retiraram por conta que Mas quem era essa? Desculpa. a esposa do Simon, que veio dos Estados Unidos. Primeiro casal presbiteriano. Tá. No material vocês encontram, quando nós falamos em pastores aqui no espaço, que são os responsáveis, alguns deles permanecem 3 décadas aqui. A comunidade é muito unida, então o processo de mudança ele é muito lento. E os restos mortais deles? Os restos mortais deles? Dos pastores? Não sei se são... Porque aí na Sé tem, né? Ali tem A um. Sé é a melhor coletânea de restos mortais da cidade do Rio de Janeiro. Não sei se tu percebeu que ali na antiga Sé, que é em frente a 1º de Março, a Igreja de Ordem 1ª do Carmo, tem a terça parte, tem uma parte dos restos mortais do Pedro Álvares Cabral. Sim, Cabral. Então é uma coletânea de restos mortais ali. Porque aqui tem só tela, só, coitada. Tinha só o dela e do Simon. Diminuindo. Deve ter dividido, igual fez com o Pedro Alves Cabral. Não. O Pedro Álvares Cabral tem 2 locais. Então, dividiram. Deve ter 2 locais. Uma vergonha dividir os restos. Não é Ai, verdade, eu não, acho. porque, primeiro, os restos mortais... Era eles- nosso, tudo nosso. Os restos mortais, eles não são enterrados só a pessoa, ele é enterrado com a família. Então, quando você observa o túmulo é familiar, você não sabe dizer se esse osso era do Cabral ou se esse osso era da tia dele. Ou era do neto. Entendi. Então, eles Tem até tentaram organizar. uma ovelha também, E aí não sei. veio no início do século XX, 1910, 1905, pra cá, no Rio de Janeiro, uma parte do que era restos mortais familiar do Cabral. Antes era todo mundo junto. Não, na verdade, os restos mortais que estão dele aqui, talvez tenha um pedaço da tia dele também. E do cachorro também, a ovelha, sei lá. A melhor diferença esquecida, depois que morre, Não, mas para o entendimento do processo religioso. Não sei. Podem sair, por favor. Quem já visualizou, vamos encontrar a parte superior para irmos finalizar. Mas alguém ficou lá? Visualizou? Não? Por favor, então. Está faltando alguém. Vem, Júlia. Por favor, vamos. Já está faltando alguém. Não? Eu acho que não. Ok, tudo bem. Eu fiquei com a pulga aqui, pensando nisso. Será? Você contou? Tá batendo ponto diferente? Não, eu memorizo todas as pessoas. Eu não. É uma outra técnica, conta, é mais interessante. Por favor, se alguém precisar sentar aqui e quiser beber água. Ai, eu vou me sentar, Iri. Visitas, eu consigo mostrar a vestimenta, mas eu vou explicar o conceito, só que hoje o pessoal
faria isso para mim está envolvido na vigília. E eu não posso interromper a atividade religiosa para questão turística. Me desculpe por isso, mas é uma questão de princípio básico. Eu trouxe aqui, então, só para explicar o conceito, quando da forma da organização do calvinismo se baseia muito no viés acadêmico. O Calvino ele tem uma forte posição acadêmica e também é gestor de uma estrutura dentro daquela cidade. Na Suíça já, depois na França ele volta, mas acaba ficando mais tempo na Suíça. Na forma de organização, ele estimula tanto o conhecimento religioso como o conhecimento, digamos assim, mundano, que dá o subsídio necessário para a melhor interpretação da fé. Como isso é visível? A toga, ela tem uma linha, tradicionalmente. Essa linha mostra a formação de teologia. Contando parte do estágio, tempo na igreja, são 6 anos aqui, para ter essa formação. Todo aquele que se forma é estimulado a ter um mestrado ou doutorado, continuar estudando, e não necessariamente esse estudo de mestrado, doutorado, ele tem que ser na área teológica. Eu já conheço alguns reverendos que têm doutorado em história, uma coisa mais maravilhosa do mundo, e com isso, se ele tem uma pela teologia, se ele faz o mestrado, ele tem 2 linhas na toga, se ele faz doutorado, ele tem 3 linhas na toga. Então, o conhecimento de base acadêmica é uma das bases para a formação dessa pessoa que guia a fé desta comunidade. Porque ele tem que ter o ato, a ação prática da fé, o conhecimento religioso e o conhecimento sobre o mundo. Por isso, as várias políticas de educação envolvidas nesse espaço. A fé não está separada da educação e ela não bloqueia o acesso à informação da educação. Isso não sou eu. E olha, palavra de ateu, essa parte você corta. E para vocês entenderem que dentro desse viés religioso tem uma percepção diferente sobre como se dá o estudo de outras áreas de informação. Não é necessariamente contraditório, mas sim complementar. Quanto à informação, eu comentei com vocês a existência desse material. É um ótimo material, mas é super aprofundado. O pessoal que deseja realmente, tem ainda aquele barulho de livro novo abrindo, que eles explicam cada pessoa que participou da comunidade, o processo dela e conectam com a história do Brasil. Então, perceber pelo mural que eu tinha no museu, e o que está acontecendo em 1926, quando da construção do espaço, eles vão conectar com acontecimentos nacionais. Então, viés, porque a igreja, principalmente ao longo do século XX, ela teve muitas pessoas com papel relevante na comunidade e papel relevante em nível nacional, na política. Na sociedade como um todo. Papel religioso. Então, quem tiver interesse no material, ele é R$20. Estou comprar aqui com o Raul, não tem problema, isso é o final da atividade. Ele é mais para mostrar que na verdade, é a base que eu utilizei para boa parte da visita quando falo da igreja. Os outros são da matéria dentro da própria faculdade e trabalhei esses conteúdos. Eu recomendo para vocês, depois quem quiser, acho que está disponível, essa escadinha aqui e depois a lateral, tem um mirantezinho ali acima, é ótimo para fotografar a igreja de lado. Eu não sei se pelo horário e a posição do sol ficará tão bom, porque o sol do meio-dia eu não sou muito aberto para foto aqui nesse horário, mas é um espaço diferenciado, até para olhar um pouco da coloração do telhado que eu comentei antes, para vocês terem uma outra perspectiva do espaço. Além dessa vista superior, pode ir para a parte de trás, pode ser pela rampa ou pela escadaria, para trás e observar a igreja por trás. É muito bom entender a arquitetura dela e o contexto. Eu agradeço a vocês a participação no dia de hoje. Eu espero... Gente, aqui ainda estou na igreja presbiteriana. Ó, comprei o livro, que eu gosto de ler. R$20, ó, capa dura. Era o último, mas comprei. Agora deve ir outro preço, né? E aqui tem os fundos da igreja do convento de Santo Antônio, né? Aqui a gente tem ali, ó, aquela parte ali é o prédio da Petrobras, do lado é a estação do bondinho para Santa Teresa. Então eu quero mostrar para vocês esse lado aqui do lado da igreja, lá de dentro, do outro lado, né? Que dá para a Avenida Chile. Olha o detalhe do casario antigo aqui, ó. Olha que bonito. Os prédios altos. Aqui são o local dos arranha-céus. Nossa, é cada um maior que o outro e mais lindo.
Aqui é a parte lateral da igreja. Essa parte aqui é a primeira parte da igreja, né? A primeira igreja construída aqui. Tem parquinho na igreja presbiteriana. Olha que lindo. Embaixo dessa sombrinha tá fresquinho. Ó. Ainda tem outra parte lá em cima. Jesus, ainda tem. Só que não dá pra subir porque eles estão ali limpando. Ainda tem outra parte. Ai. Bom, gente, vou finalizar agora aqui esse passeio. A igreja presbiteriana aqui, a primeira igreja presbiteriana no centro do Rio de Janeiro e no Brasil, a nível Brasil, com a Gesto Cultural. Foi muito bom. Deixar um beijinho para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Tem muita gente que assiste pela televisão. Vai lá no celular, perde um tempinho, se inscreve. Me ajuda, tá? A poder melhorar o canal cada dia mais. Trazer conteúdos bacanas para vocês. Um beijinho. Que vocês tenham um dia abençoado, uma noite abençoada. Que o Senhor venha cobrir com vocês de toda sorte de bênçãos. Jesus é bom o tempo todo Ele é bom. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Com cheirinho de chiclete.